Gente, nesse vídeo nós vamos falar sobre a Antiguidade Oriental, o processo de formação das primeiras civilizações que habitaram a Terra. Falar de Antiguidade Oriental, a gente tem que lembrar do Oriente Médio, da região onde hoje é o Oriente Médio. Ali naquela região do Oriente Médio é a região onde surgiram as primeiras civilizações que habitaram aqui essa Terra. Essa região do Oriente Médio, é lógico que naquela época não era chamado de Oriente Médio. Era chamado de Crescente Fértil. Então, a região do Crescente Fértil era a região que corresponde aonde é o Oriente Médio hoje em dia. Então, o Crescente Fértil foi o local ali aonde as primeiras civilizações surgiram aqui na Terra. As primeiras civilizações que habitaram essa Terra surgiram ali naquele Crescente Fértil. Ele era basicamente dividido em duas regiões: a Mesopotâmia e o Egito. E além dessas regiões, nós tínhamos outras civilizações que eram os hebreus, os fenícios e os persas. Todas essas civilizações aí, elas floresceram às margens de rios. Então, ali no período neolítico, as primeiras habitações humanas se deram às margens de rios. Então, isso fez com que as primeiras civilizações também florescessem às margens de rios. E foi exatamente assim que aconteceu. Todas essas civilizações aí, elas cresceram ali às margens de rios, foram banhadas por rios. Então, o que acontece? Quais são esses rios? Por exemplo, a Mesopotâmia, ela se desenvolveu entre dois rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. O Egito se desenvolveu às margens do rio Nilo. Os hebreus e os fenícios se desenvolveram às margens do rio Jordão. E os persas se desenvolveram ali às margens do Golfo Pérsico. Quase um pouquinho saindo ali da região do Crescente Fértil. Então vamos começar falando sobre a Mesopotâmia. Essa palavra Mesopotâmia significa terra entre rios, justamente porque a Mesopotâmia, essas civilizações da Mesopotâmia se desenvolveram ali entre os rios Tigre e Eufrates. A Mesopotâmia, ela era uma região que era composta por 5 povos, por 5 civilizações. Eram os sumérios, os acádios, os amoritas, os assírios e os caldeus. Então essas 5 civilizações eram as civilizações que faziam a composição daquela região da Mesopotâmia. Então vamos começar a falar sobre os sumérios. Os sumérios se desenvolveram na cidade da Suméria. A Suméria, ela é interessante que ela foi a primeira civilização que habitou aqui essa terra. Agora, preste atenção para não confundir. A Suméria não foi o primeiro povo. Eles não foram o primeiro povo, eles foram o primeiro povo a formar uma civilização. Existiram outros povos juntamente com eles. Mas eles, dos sumérios, foram os primeiros a conseguirem constituir uma civilização. Então, a gente tem a Suméria como a primeira civilização que habitou aqui essa terra. O que acontece? A Suméria, ela é importante porque foi ela que inventou a escrita. Então, se hoje a gente tem a escrita, a gente deve isso à Suméria. Foi a Suméria que inventou a escrita, foi a Suméria que inventou a roda, foi a Suméria. A Suméria, ela tinha conhecimentos avançados para a época dela. Né? Por exemplo, eles tinham conhecimento sobre o sistema solar, eles tinham conhecimento sobre Plutão, um planeta que só foi descoberto agora em 1930 e os caras lá na época já sabiam sobre esse planeta. Né? Eles tinham conhecimentos muito avançados para a época deles.
né? Então a Suméria ela é importante aí por ela ter constituído a primeira civilização da Terra através da invenção da escrita, né? Que se deve aí aos sumérios. E depois da Suméria nós temos os acádios. Os acádios, liderados por um rei chamado Sargão da Acádia, era o rei da Acádia. Esse Sargão da Acádia, o que ele fez? Ele consegue conquistar esse território sumério. Ele consegue conquistar a civilização suméria. E na verdade, o que ele faz? Ele pega a Acádia, que era governada por ele, e como é que se diz? E conquista a Suméria. Então ele ajunta a Acádia com a Suméria e forma basicamente o primeiro período da antiguidade. Que foi, o primeiro império da antiguidade, que foi o Império Acádio-Sumério. Né? Esse Sargão da Acádia, então, foi aí o rei que governou esse Império Acádio-Sumério quando ele fez a junção desses dois povos, dessas duas civilizações. Muito tempo depois, bem depois, né, a Suméria ela consegue reconquistar a sua independência. No caso, ela consegue depois se tornar independente dessa Acádia. Mas isso é bem depois, é bem no final da história da Suméria. Né? Depois dela ter reconquistado a independência dela, ela não durou muito tempo, porque outros povos começaram a invadir aquele território ali da Suméria e, na verdade, a civilização da Suméria entrou em extinção. É lógico que o povo da Suméria em si não entrou em extinção, eles não desapareceram no mapa, eles foram para outras regiões, né? Mas a civilização da Suméria em si acabou através de ataques de outros povos que invadiam o território da Suméria, aí saqueavam, roubavam, isso foi enfraquecendo a Suméria e a civilização suméria acabou, né? Continuando apenas a civilização da Acádia. Então, depois da Acádia, nós temos os amoritas. Os amoritas, eles se desenvolveram ali na cidade da Babilônia. Agora, cuidado para não confundir. A cidade da Babilônia é uma coisa. O Império Babilônico é outra coisa. O Império Babilônico, ele tinha a sede dele na cidade da Babilônia. Mas, a princípio, essa cidade da Babilônia, que era apenas uma cidade, foi habitada pelos amoritas. E esses amoritas aí tiveram um rei muito importante, o fundador da dinastia deles, que foi um rei chamado Amoreu-Sumu-Abum, que foi quem criou a dinastia amorita, a dinastia ali do Império Amorita. Né? E esses amoritas aí, em um dado momento da história deles, o último rei da dinastia amorita, chamado Hammurabi, na verdade esse Hammurabi, ele funda o Império da Babilônia. Aí já não é mais uma simples cidade, aí já fundou o Império da Babilônia. O primeiro Império da Babilônia, na verdade o Império Babilônico, ele foi dividido em duas partes. O primeiro Império Babilônico e o segundo Império Babilônico. O primeiro Império Babilônico é chamado de Império Paleobabilônico e o segundo Império Babilônico é chamado de Império Neo-Babilônico. Então, esse Hammurabi aí, ele conseguiu fundar o Império Paleobabilônico, primeira parte desse Império da Babilônia. E esse Império Babilônico passou a ter como sua capital justamente a cidade da Babilônia. Então a gente tem que saber separar a cidade da Babilônia em si do Império Babilônico. A cidade da Babilônia foi onde se estabeleceram esses amoritas. Esses amoritas fundam o Império Babilônico e tem a cidade da Babilônia como capital. Né? E depois desses amoritas, a gente tem... eu quase que eu esqueço. Esse Hammurabi foi importante porque foi ele que criou basicamente o primeiro código de leis da humanidade, que foi o Código de Hammurabi.
Esse Código de Hammurabi, ele era baseado na lei de Talião. O que a lei de Talião ela dizia? Era aquela lei que dizia olho por olho, dente por dente. Ou seja, se você arrancasse, por exemplo, o dedo de uma pessoa, essa pessoa tinha o direito de chegar lá e arrancar o seu dedo. Era isso aí, a lei de Talião. E esse Código de Hammurabi era um código baseado nessa lei de Talião. Basicamente aí o primeiro ou um dos primeiros códigos da civilização humana. Na verdade, tinha também o Código de Ur-Nammu, né? Mas eu não sei se... Eu acho que o Código de Ur-Nammu foi anterior a esse Código de Hammurabi. Mas basicamente, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros. Junto com esse Código de Ur-Nammu aí, que era um código que tinha na cidade de Ur, que ficava na Suméria. Mas vamos lá. Depois desses amoritas, a gente tem os assírios. Os assírios, eles se desenvolveram na cidade de Assur. E esses assírios, eles tinham o fundador da primeira dinastia deles, a dinastia desse império assírio, foi um homem chamado Zulilu. Foi quem fundou essa dinastia aí do Império Assírio. Então, esses assírios, eles eram marcados pelo forte militarismo deles. Eles tinham um militarismo muito forte e muito violento, né? Os povos da antiguidade tinham medo deles, né? Porque eles eram muito violentos, tinham um militarismo muito forte, muito violento. Esses assírios conseguiram construir o Império Assírio. Na verdade, o Império Assírio, ele foi aquele império que tomou ali o norte da Mesopotâmia. Então, o norte da Mesopotâmia se transformou ali no Império Assírio através desses assírios. Enquanto isso, no sul da Mesopotâmia, os amoritas conseguem fundar o Império Babilônico, como eu falei anteriormente aqui. Então, nesse momento da história, a Mesopotâmia ela já fica dividida em duas regiões. Ao norte, o Império Assírio, e ao sul, o Império Babilônico. Gente, essa música aqui por trás, vocês desculpam, porque é uma igreja que tem aqui atrás, tá? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Depois desses assírios, a gente tem os caldeus. Na verdade, no meio da Assíria, do Império Assírio ao norte e do Império Babilônico ao sul, nós tínhamos esse povo aí, os caldeus. Os caldeus, na verdade, eles vão conseguir dominar essas duas regiões, tanto o norte da Mesopotâmia, o Império Assírio, quanto o sul, o Império Babilônico. Então, esses caldeus aí, eles vão unificar essas duas regiões e eles vão fundar o segundo Império Babilônico. Foi fundado por esses caldeus, que é chamado de Império Neo-Babilônico. Então, nessa parte da história aí, em que os caldeus conseguem unificar essas duas regiões, a Mesopotâmia toda se transforma na Babilônia, no Império Babilônico, através desses caldeus, né? E o que acontece? Então, a Mesopotâmia se transformou ali na Babilônia, e nós temos aí nesse Império Neo-Babilônico uma figura importante que foi o rei Nabucodonosor. Aquele responsável por criar os jardins suspensos da Babilônia, que ele deu para a esposa dele, para a amada dele. Infelizmente, um jardim muito bonito que infelizmente não resistiu ao tempo, né? Entrou em ruínas esse jardim suspenso da Babilônia. Se existisse hoje em dia, com certeza seria aí uma das maravilhas aí do mundo, né? Então, basicamente, a Mesopotâmia se transforma ali na Babilônia. Depois a gente tem os egípcios. O povo egípcio, a história dele já é um pouco diferente, porque o Egito, eles já eram um povo unificado. Apesar que a região do Egito era dividida assim em duas partes, o Alto Egito e o Baixo Egito. Esses primeiros povos egípcios, eles eram chamados de nomos.
Então esses nomos eram divididos em duas regiões, o Baixo e o Alto Egito, ali às margens do rio Nilo. Mas eles eram divididos em duas regiões, mas eles tinham a mesma cultura. Todos eles se denominavam como egípcios. Então eles eram egípcios, independente dessa divisão, né? Essa divisão aí ocorria ali às margens do rio Nilo, onde a civilização egípcia floresceu. Na verdade, se vocês forem ver um mapa do Egito nessa época aí, desses nomes, se eu conseguir a imagem, eu vou colocar aqui para vocês verem, para vocês entenderem. Vocês vão ver que, na verdade, o Alto Egito ele ficava na parte de baixo do rio Nilo e o Baixo Egito ficava na parte de cima. Por que ocorre essa troca? Pelo seguinte, o Alto Egito ele ficava na parte de baixo, ele era chamado de Alto Egito, porque era naquela parte ali do Alto Egito onde ocorria a cheia do rio Nilo, onde o rio Nilo transbordava. Então por isso aquela região de baixo ali era chamado de Alto Egito e a região de cima era chamado de Baixo Egito. Até um dado momento em que o faraó do Baixo Egito, cada parte ali tinha um faraó. Então tinha o faraó do Baixo Egito e o faraó do Alto Egito. O faraó do Baixo Egito, chamado Menés, consegue unir essas duas regiões e assim criar aí o Império... o Grande Império Egípcio, né? Ele consegue unificar essas regiões e consegue criar a dinastia egípcia, a dinastia dos faraós egípcios, né? E lembrando que o que é uma dinastia? Uma dinastia é uma família real no poder, né? É aquele poder que passa de pai para filho, né? Então esse Menés consegue fundar aí a primeira dinastia do Egito, né? A dinastia faraônica, a dinastia dos faraós do Egito. E é interessante que os faraós do Egito eles eram considerados como deuses, eles eram considerados como representação de divindades. Então, o primeiro filho do faraó com a sua primeira esposa era considerado um semideus. Então, o faraó no Egito era assim uma figura muito importante, muito respeitada no Antigo Egito, né? Respeitada como um deus, como se fosse um deus. Era considerado um deus. E o Egito, ele tinha uma religião politeísta. O Egito ele acreditava em vários deuses, né? E a religião do Egito era uma religião antroposomórfica. O que significa isso? Os deuses do Egito, eles tinham tanto forma humanas quanto forma de animais. Então é comum você ver no Egito deuses com corpo humano e cabeça de animal, como por exemplo o deus Horus, que tinha um corpo humano, uma cabeça de falcão. Né, o deus Horus. Então isso era uma religião antroposomórfica, deuses que tinham formas humanas e formas animais ao mesmo tempo. Então o Egito na verdade foi ali a grande nação da antiguidade oriental, né? Se você estivesse passando fome na tua cidade, na tua civilização, era correr para o Egito, que o Egito tinha comida e tinha riqueza em abundância. O Egito naquela época é como se fosse aí os Estados Unidos hoje em dia. Era uma nação, era um império muito rico, esse império egípcio. E depois da Mesopotâmia e do Egito, aí nós temos os hebreus, os fenícios e os persas. Desses eu vou falar rapidamente, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Os hebreus, se você quer saber da história dos hebreus, vai no Antigo Testamento da Bíblia. Lê o Antigo Testamento todo que você vai saber aí a história dos hebreus. Os hebreus eles tinham como patriarca um homem chamado Abraão. Lê a Bíblia que você também vai conhecer esse Abraão. Lê o Antigo Testamento. Eles tinham como profeta o profeta Moisés. Está tudo escrito lá na Bíblia. .
Você vai conhecer sobre o patriarca, sobre o líder deles, o profeta. A história desses hebreus está descrita ali na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento. Então, esses hebreus aí, eles são interessantes porque eles vão ser o primeiro povo que vão firmar fé em um único Deus. Quem é esse Deus? Até o momento, todas as civilizações acreditavam em vários deuses, ou seja, elas eram politeístas. Os hebreus não. Os hebreus, eles vão firmar fé em apenas um Deus. Então, os hebreus vão ser um povo monoteísta, de religião monoteísta. E os hebreus, quem é esse Deus dos hebreus? É Jeová, Javé, Yavé, chame do jeito que você quiser. Né? Basicamente é o Deus que nós cultuamos hoje na nossa tradição judaico-cristã. É esse Deus aí que é pregado pelo cristianismo, pela igreja católica, pela igreja evangélica, né? Pelo judaísmo, pelo islamismo. Esse Deus que nós cultuamos aí hoje em dia no nosso mundo, na nossa sociedade de uma maneira geral. Esse Deus judaico-cristão, né? É esse Deus aí que é o Deus dos hebreus. Os hebreus são aqueles que vão ser os antecedentes de Israel. Essa nação de Israel hoje em dia veio desse povo hebreu. Então esse povo hebreu aí acreditava em um único Deus, que era o Deus Jeová. Jeová ou Javé ou Yavé. Então a história dos hebreus é interessante por isso. Eles foram ali o primeiro povo a afirmar fé em um único Deus. Depois desses hebreus, antes que eu esqueça, já ia esquecendo, os hebreus, segundo a tradição deles, eles eram o povo escolhido de Deus. Ou seja, Deus escolheu aquele povo hebreu, segundo a tradição deles, Deus escolheu o povo hebreu através do patriarca Abraão e levantou um profeta chamado Moisés para liderar esses hebreus. Esses hebreus foram escravos dos egípcios, da Babilônia, foram aqueles judeus ali que conta a tradição bíblica, conta a história bíblica, que eles atravessaram ali o Mar Vermelho, né? Moisés foi lá e abriu o Mar Vermelho, os hebreus fugindo dos egípcios, e os hebreus passaram pelo meio do Mar Vermelho, e quando chegou a vez dos egípcios com os faraós, os egípcios foram tudo, inundados pelo Mar Vermelho, só os hebreus passaram. Bom, isso é o que conta a história bíblica, né? Então vamos lá. Depois desses hebreus, nós temos aí os fenícios. Os fenícios, eles tinham um domínio muito forte no comércio. Os fenícios, eles vão ser responsáveis por criar o alfabeto. Então o alfabeto vai ser criado pelos fenícios. Por quê? Porque como eles tinham uma relação muito forte com o comércio, então eles tiveram que criar o alfabeto porque eles tinham que se comunicar com outros povos, né? E a comunicação com outros povos eram línguas diferentes, idiomas diferentes, e então eles tentaram organizar o idioma deles, né? Criando um alfabeto para diferenciar do idioma de outros povos, da língua de outros povos, e são os fenícios aí que vão criar o alfabeto, né? Para tentar tornar a prática do comércio uma prática melhor, né? Para tentar ali a melhoria do comércio, eles criam esse alfabeto para ajudar eles, né? E depois desses fenícios nós temos os persas. Os persas, eles são muito importantes também porque eles vão fundar o Império Persa. Foi um grande império que existiu ali na Antiguidade Oriental. Na verdade, esse Império Persa, ele acreditava em uma religião que era o zoroastrismo. Esse zoroastrismo, eles acreditavam o seguinte: existia um Deus bom e existia um Deus mau. Eles acreditavam na dualidade. Esse Deus bom, segundo a história deles, o Deus bom um dia iria voltar, né,
para pegar os filhos dele, aqueles que serviram a ele, para pegar esses filhos dele e ir morar com esse Deus bom, né? Enquanto que o Deus mau e aqueles que escolheram ficar do lado do Deus mau iam perecer junto com esse Deus mau, né? Muito parecido com a história que nós temos aí de Deus e do diabo hoje em dia. Mas é parecido, mas não é a mesma coisa. O Império Persa acreditava no zoroastrismo, né? Diferente dessa dualidade que a gente tem aí hoje em dia, né? Esse zoroastrismo aí, eles tinham um profeta importante que era chamado de Zaratustra. O nome do profeta dessa religião aí, do zoroastrismo, que os persas acreditavam. Então, gente, basicamente a antiguidade oriental é isso daí, né? No próximo vídeo nós vamos falar sobre a antiguidade clássica. Aí a gente já vai falar sobre Grécia e sobre Roma. Por hoje é só.